Bom, já? Bom, não sei se já é boa noite ou se é bom dia, né? Mas já estamos aqui virando meia-noite ainda em testes aqui as transmissões pela página e fazer uns breves comentários aí de um assunto do momento, né? Que foi o aumento dos combustíveis, né? Agora, então, se no seu relógio já são dia 14, né? Então, para os aficionados por matemática, então 14 de março é o dia do Pi, né? Número Pi, o número grego. Aniversário de Albert Einstein, aniversário de Stephen Hawking aqui no Brasil, né? O aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, né? Dia 14 de março, você tem o 14 de março aí na sua rua, na sua cidade. Então lembre que o 14 de março é para comemorar o aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, esposa... Opa! Desculpa o negócio. Esposa do imperador Dom Pedro II. Mas vamos embora lá, pessoal. Começar logo pelas boas notícias, né? Comentar com vocês. O presidente Bolsonaro, ele, né, em cima dessa alta, a gente vai discutir aqui um pouquinho algumas coisas aí para ajudar todo mundo a tentar esclarecer, né? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, né? Dá aí um toquezinho para a gente tentar responder, né? Eu peguei aqui alguns dados importantes aqui através da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Petróleo, né? Da própria Petrobras. Também peguei aqui os dados do governo do estado do Pará, né? Vamos falar aqui do Pará, mas isso daí, se você estiver vendo de outro estado, vale para o seu estado também, né? Para você tentar entender o que todo mundo quer entender, né? Por que os combustíveis aumentaram tanto, né? Por que essa carestia tão grande, né? Por que esses gatilhos de preço? E não é só a guerra da Ucrânia com a Rússia que tem a ver com isso daí, né? Tem um famoso custo Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Resgatar um pouco da história, resgatar um pouco dos fatos, para a gente começar a refletir e pensar, né, sobre o futuro do país num momento dificílimo, né? Porque o aumento dos combustíveis, todo mundo sabe, né, no Brasil, que a grande maioria de tudo nesse país é transportado por estradas. Então, o aumento do preço dos combustíveis, ele influencia diretamente em tudo na vida da gente. Alimentos, vestuários, enfim, né? Tudo vai ser influenciado pelo preço dos combustíveis, mas a gente vai pegar e vamos falar aqui, né? Vamos começar com boas notícias, né? Vamos bater um papo aqui, colocar em números para você entender o que está se passando, tirar as suas próprias conclusões e, fundamentalmente, também ir atrás, né, gente? É importante que as pessoas peguem, né, não só questionem, mas elas também procurem, né, saber as informações que estão sendo divulgadas, inclusive as minhas, né? Isso vale para todos. Mas bora começar com uma boa notícia, né? O presidente Bolsonaro assinou, né, a lei complementar que estabelece que o ICMS, né, que é o grande vilão do preço dos combustíveis no Brasil, seja tão alto, né? Então, na sexta-feira, né, o presidente Bolsonaro pegou e fixou, né, um só valor, né? Então, ou seja, não vai ser mais em termos de percentual, né, o valor que é cobrado atualmente, né, através do ICMS, no gás de cozinha, na gasolina, no diesel principalmente, né, e em todos os derivados do petróleo, né, não vai ser um percentual mais. Aqui no Pará, por exemplo, o governador Aldo Barbalho, e aí também não posso dizer que a culpa é 100% dele, seja de muito tempo, mas também está no limite, né? Aqui no Pará é 28%, né, que é taxado a gasolina, né? Mas, né, essa lei complementar do ICMS, eu anotei aqui para vocês, né, ela vai valer o seguinte, ela vai acabar com a bitributação que existe hoje no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia como é que funciona mais ou menos essa história. Então, você tem o valor, eu peguei aqui no sábado, eu voltei para Capanema, eu passei num posto de gasolina, depois eu vou postar aqui na página, para vocês que um dono de posto, parabéns, né, aos donos de posto que estão pegando, estão publicando isso para o consumidor saber, né, como é que é dividido essa questão como é que a gente chega em 7, 8, 9 reais no Brasil, né, e a maioria das pessoas pensa que isso é culpa do presidente da República ou é culpa do dono do posto de gasolina que pega e está roubando alguém, quando na verdade, né, existe uma cascata de impostos e o principal deles, né,
O pior de todos os impostos é o ICMS, né? Isso daí não é aqui só no Pará, não é só o governador Helder Barbalho, mas vale para todos os governadores no Brasil inteiro. Então, o que acontece nisso daí, né? Até antes, acho que até quinta-feira, né, o preço da gasolina aqui no Maranhão, para onde que abastece aqui o Pará, na refinaria do Maranhão, era R$ 3,26. Esse era o preço da Petrobras. Agora imagina, como é que R$ 3,26 vai valer 7, chega a 7 no seu tanque, no seu tanque de combustível. Isso eu estou falando de gasolina, vale para o diesel e tudo mais, né? Então, o ICMS... E aí começam, né, os problemas da tributação no Brasil, e essa lei que o Bolsonaro assinou, que é importantíssima, que não vai, veja bem, pessoal, não vai dar uma melhorada, né? Também a gente tem que ter muito pé no chão, que a gente vai começar, vamos falar outras coisas aí que tem a ver com o preço dos combustíveis, mas o ICMS aqui, existe um negócio, né, que chama-se PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final. Antigamente, eu já falei isso aqui antes com vocês, eu achava que quem formulava o preço era o empresário, né? Ele formulava o preço dele, mas não, né? Então, para você ter uma ideia como é que essa coisa acontece aqui no Brasil. Então, você tem R$ 3,26 é o preço do litro da gasolina na refinaria, né? Só que aí o governador do estado do Pará, por exemplo, né, ele cria uma coisa chamada PMPF. Não só ele, mas como todos os governadores no país todo. Então aqui no Pará, até esta semana, o PMPF era R$ 6,28. O que quer dizer com isso daí? Ao invés do governo do estado do Pará jogar os 28% em cima dos R$ 3,26, que é o que tem lá na refinaria, por isso que é importante para vocês entenderem a importância dessa lei que o Bolsonaro pegou e acabou de assinar. Então, ao invés desse imposto ser taxado em cima dos 3,26, né, os 28%, ele ia sobre o PMPF, que é 6,28, e que isso aí vai dar 1,77, 1,88, R$ 1,88, aproximadamente isso daí. O PIS, COFINS e a CID, né, que são os impostos federais que são incididos sobre a gasolina, dão 0,68 centavos, né? Já o ICMS do estado do Pará dá R$ 1,77. A Petrobras, ela cobra na refinaria, que é o preço da Petrobras, R$ 3,26. Então, para vocês verem como é que o troço acontece, né? Então, fora isso daí, existe um negócio chamado ICMS interestadual. Então, quer dizer, parte dessa gasolina já é taxada, né, no estado onde está a refinaria, no caso o Maranhão, né? E o governo do estado do Pará vai taxar isso em cima, né? E quando chega aqui na bomba, quando chega no posto de gasolina, o governo do estado, não só o governo do estado do Pará, mas todos os governos, taxam novamente o ICMS, porque o dono do posto de gasolina também vai pagar o ICMS da gasolina que ele está vendendo, que é isso que a gente chama de bitributação, inclusive sobre o PIS, COFINS e a CID, que são os impostos federais. Qual é a importância, né, dessa nova lei, essa lei complementar, né, que trata sobre o ICMS dos combustíveis, que o Bolsonaro pegou e assinou, corajosa? E aí vocês viram aí na chamada, né, que é o Bolsonaro contra os governadores, contra o Lula, nós vamos chegar aí na parte do Lula, é que os governadores, nessa sexta-feira, né, não sei ainda, vou dar uma olhada depois, fazer um outro vídeo para vocês, se o governador do estado do Pará também entrou, acredito que sim, mas a maioria dos governadores dos estados entraram na justiça, no Supremo Tribunal Federal, para derrubar a lei que visa diminuir o valor dos combustíveis no país, ou seja, tirar os impostos, reduzir os impostos para que os combustíveis sejam mais baixos para o consumidor, né? E toda a sua cadeia produtiva que está relacionada ao transporte, né? Principalmente a questão dos alimentos. Então, quer dizer, se você tem um frete mais barato, você vai ter os alimentos mais baratos. E os governadores são contra, né, que o Bolsonaro pegue e faça essa taxação. Hoje a taxação, por exemplo, dos impostos federais, elas são em cima desses R$ 3,26, né, que é dentro das refinarias
ou dos portos, né? Porque hoje no Brasil você também pode, a iniciativa privada, não é só a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, ou seja, não é só do governo, também podem importar combustíveis. Então, esses impostos federais são sobre o que de fato chega, né? Os custos, que nós vamos falar lá depois de custos, para vocês verem como é que é Brasil. Então, o Bolsonaro pegou e fez isso. Nessa nova lei complementar, e isso é a grande novidade, o presidente Bolsonaro está zerando, né, os impostos federais. Zerou. Então, isso quer dizer, PIS e CONFINS está fora, né? Isso, se a gente for falar nos valores de até sexta-feira agora, isso quer dizer que 68 centavos a menos, né, na gasolina, no caso que a gente está falando como exemplo, né, vai ser retirado, né? Então, nós vamos ter aí, né, um refresco substancial, né, para o consumidor, consequentemente para o pessoal do transporte, principalmente o pessoal que trabalha com transporte, o pessoal do Uber, os caminhoneiros, né, que estão aí ameaçando aí de novo aí com ter uma nova greve, que isso aí vai prejudicar o país inteiro. Mas enfim, então isso é corajoso do governo Bolsonaro, né, ter aprovado essa lei. O governo federal, o presidente Bolsonaro está abrindo mão, né, da CID, do PIS e CONFINS, e está ao mesmo tempo obrigando que os estados eles façam a taxação não em percentual, mas em valor, isso, e não mais sobre o PMPF, né, que a gente está falando, mas sim sobre de fato o valor que a gasolina, que o diesel, que o gás chega na refinaria ou chega nos portos brasileiros. Isso aí vai dar, não vai derrubar o preço com tudo, mas vai ajudar bastante em virtude dessa questão do mercado internacional, né, dessas variações da guerra, né, que todo mundo está acompanhando. Então, o preço do combustível não está só sendo no Brasil. Se você for pesquisar, você vai ver que tem países que tá disparado o valor, né? O barril do petróleo passou dos $100 há muito tempo. E essa lei vem a dar esse alívio, né, para o consumidor, que é o que o presidente pode fazer. A gente já sabe o que acontece com taxação de preço. Quem já está de cabelo branco que nem eu deve lembrar da época do fiscal do Sarney, né, que se taxava preço de comida, de tudo quanto é coisa, os preços dos produtos sumiram da prateleira. A gente já viu até pouco tempo atrás que na Argentina foi feita taxação do preço de carne, essa coisa toda, e sumiu a carne das prateleiras, né, dos argentinos. Então, quer dizer, taxar preço não adianta, não resolve isso daí. Então, o que é que o governo pode fazer? O governo Bolsonaro está fazendo, né? Ele está abrindo mão dos impostos federais, CID e CONFINS, que vai até sexta-feira, a gente depois vai calcular como é que vai ficar esses novos preços da Petrobras, os novos preços internacionais da gasolina, do diesel, do álcool, né? Mas só em termos de exemplo, se a gente considerar essa sexta-feira agora, seria 68 centavos a menos no preço. E aí esse 1,77 do ICMS, hoje cobrado, que é em termos de percentual, então, ou seja, os governos do estado eles estão ganhando com a oscilação do valor do barril do petróleo, né, do dólar, né, ou seja, estão especulando, que isso é um absurdo, né? Os governos de estados especulando em cima do bolso do trabalhador, né? Acabamos de sair de uma pandemia, né? Estamos vivendo agora um momento aí que, se Deus quiser, não vai dar, né? Essas tensões vão diminuir, né? E vamos encerrar, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas o fato é que mal acabamos, né, de atravessar uma pandemia, né, o mundo parado, o setor industrial, né, a inflação alta em todo o mundo, né? E estamos vendo uma escalada dessa, né, de guerras e de aumento, né, do preço dos combustíveis. Então, aqui no Brasil, o que é que vai acontecer para essa nova lei? Primeiro, que não vai ser um percentual. Então, quer dizer, cada governador vai decidir, né, que é o poder que eles têm, de dizer quanto que vai ser o ICMS. Então, quer dizer, se o cara vai querer cobrar o ICMS R$1, R$2, aí vai variar de estado para estado, mas o fato é que tá calor aqui, né? Essas condicionantes não vão ser mais
vinculadas ao dólar, né, para os estados não começarem a especular tanto nessa questão do ICMS e acabar com o imposto em cascata, ou seja, o ICMS só vai ser cobrado uma única vez e vai ser cobrado ou na refinaria ou nos portos conforme chegar lá o gás, né, aliás, né, só aqui mais um parênteses sobre o gás, né, o governo Bolsonaro também zerou todos os impostos sobre importação de gás de cozinha. Então hoje está chegando aí gás da Rússia, gás de tudo quanto é lugar, para que esse fato, né, então a perspectiva, né, que é uma outra boa notícia, a perspectiva é que caia em 50% em média o valor do gás de cozinha. Então isso é uma coisa boa para quem está dentro de casa, principalmente para aquelas famílias que têm mais dificuldade econômica do que outras. Então isso é um alívio para todos nós, né? Então, parabéns para o presidente Bolsonaro, parabéns pelas medidas, parabéns, né, por essa medida aí da lei complementar sobre o ICMS, né, que foi sancionada na sexta-feira, que vai fixar o valor do ICMS, vai tirar essa história de percentual para ficar oscilando com o dólar, né, e mais, só vai poder ser cobrado uma única vez, e isso é na refinaria e nos postos. Aliás, nos portos, né, que é a questão da importação. Então, pessoal, eu queria passar sobre essa questão, a primeira parte aqui do que a gente está falando. E aí, o que eu queria agora entrar na segunda parte para falar que as pessoas perguntam, né, que diabo é isso que acontece? Por que os preços são tão altos? Então, aqui no Brasil, né, a gente contaram uma mentira para a gente há muito tempo, né, o Lula, com essa história do pré-sal, que o Brasil ele é autossuficiente, né, da questão do petróleo. Isso é mentira, né? Na verdade, o que acontece? Nós temos uma produção de óleo pesado, né? Então, peguei aqui os dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e da Fundação Getúlio Vargas, né, que diz o seguinte: quais são os nossos problemas, né? Primeiro problema que a gente encontra sobre essa questão dessa variação tão alta da questão do petróleo dentro do Brasil, e muita gente se pergunta, se a gente é autossuficiente de petróleo, por que o combustível é caro no Brasil? Porque a gente não é autossuficiente, né, do tipo de petróleo que deveríamos ter. Então, o que acontece? O Brasil, ele importa petróleo fino, né, o óleo fino, que vem basicamente da África, do Oriente Médio, e ele exporta, né, o óleo mais pesado que a gente tem aqui no Brasil, né, e basicamente para a China vai ser o petróleo brasileiro, na grande parte da produção. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, nós não temos capacidade de refino, ou seja, nós não temos refinarias dentro do Brasil. E as refinarias instaladas no Brasil, elas não têm tecnologia para refinar o óleo brasileiro, né? Esse óleo mais pesado que a gente exporta. Então, a gente exporta o óleo, o petróleo que a gente extrai aqui do pré-sal, e nós compramos, né, o petróleo que vem de fora, gasolina, diesel, entre outros produtos. Por conta disso daí, existiu um negócio chamado, em 2016, o Temer, né, que era vice da Dilma, escolhido pelo Lula, né, que fique registrado isso, né, o Temer, ele passou a criar, né, através de um decreto, através da legislação, uma coisa chamada PPI, né, que é a paridade dos preços internacionais do petróleo, né, para ser cobrado no Brasil. O que é isso daí? É simples, né? O Brasil ele passa a cobrar os valores, uma média dos valores internacionais aqui dentro do próprio Brasil, né? Essa média ela leva em questão, e é outra coisa que vai atingir também aqui dentro do Brasil, né, não só os custos de taxação de área portuária, né, de importação, todos os custos, como os custos de transporte, custo de frete, né, e esse deslocamento, né, através dessa PPI, que está em dólar, está atrelado, né, o que a gente chama de petrodólar, aos preços do barril de petróleo, né, também vale aqui na logística de entrega dentro do Brasil, né? O Bolsonaro já falou disso outras vezes, mas a partir de 2016 isso aconteceu, né? Essa PPI que pegou e estourou, né? Fez a Petrobras ter lucros absurdos, né? E um dos donos dela é o governo brasileiro. No entanto, né, o presidente aí não pode interferir, né? Porque você existe, embora o governo brasileiro seja sócio majoritário, mas existem outros sócios que investem dentro da Petrobras, e como qualquer pessoa que investe também quer lucro, né? O problema é como está acontecendo isso aqui no Brasil. Então eu falei para vocês que um dos problemas da gente que é mentira, essa história de autossuficiência,
no Brasil, né? Uma autossuficiência mentirosa, porque a gente não consegue refinar. Não consegue refinar porque primeiro, né? Porque as nossas refinarias não têm tecnologia para o refino do petróleo, do óleo, do petróleo que a gente explora no Brasil. Segundo, né? Nós importamos o óleo que precisamos, que essas refinarias produzem gasolina, diesel, essa coisa toda. E tem mais, né? Nós não temos refinaria suficiente para refinar tudo aquilo que nós precisaríamos, né, para colocar dentro do mercado. Então, por isso, o que está acontecendo aí dentro? Aí vocês vão ver aí a turma do Lula, a turma do PT, falando que o Brasil a Petrobras está vendendo, está privatizando as refinarias. Sim, está privatizando. E é importante privatizar. Por que é importante? Porque a Petrobras, ela nesses anos todos, esse tempo todo que a Petrobras existe, ela se dedicou à exploração do petróleo e não ao refino de gasolina e de outros derivados. Então, o que é preciso? Essas refinarias precisam de investimentos estrangeiros para trazer nova tecnologia para que esse petróleo que hoje a gente produz, que a gente extrai dentro do Brasil, ele possa ser refinado aqui dentro mesmo, aqui dentro do nosso país, né, baixando os custos, né, da produção, né, levando combustível mais barato e por aí vai. Só que nós não temos tecnologia, então essa tecnologia, né, desse investimento estamos deixando para fora para que outras pessoas, né, possam colocar dinheiro em novas tecnologias e trazer novas refinarias para dentro do Brasil, né? E aí eu quero lembrar, quando a gente fala de refinaria, né, a gente é preciso lembrar, né, dos escândalos, né, que existiram, né, aqui dentro do país, né, quando a gente fala dessa questão de Petrobras. É bom lembrar dos bilhões de dólares, né, que a Petrobras paga, né, em cima da questão do petrolão, né? Nós estamos pagando isso daí. Então não é simples, né, você querer taxar combustíveis, né? Então a Petrobras não só deu prejuízo para a própria Petrobras, para os seus acionistas, né, como para todo o povo brasileiro, que através do governo federal, seu acionista principal. E como acionista principal, a gente que paga isso. Então, acabei de você que está caindo aqui na live, não esqueça, pessoal, é importante você curtir, é importante você compartilhar e levar a informação para mais pessoas. Então, nós falamos do PPI, né, que esta nova configuração que foi a partir de outubro de 2016, né? E de outubro de 2016 para cá, por conta dessa PPI, que é o preço de paridade internacional, que indexou o valor da gasolina, do diesel, do gás, né, ao valor do petrodólar, aos valores internacionais, né, já de 2016 para cá, né, o gás já subiu 47%, né, por conta dessa política da PPI. Né, a gasolina 39% e o diesel 32% acima da inflação do período. Né? Então, para vocês verem como é que, né, esses atrelamentos, tem gente que defende, tem gente que não defende. É claro que a gente está aqui do nosso lado, né, vendo o nosso bolso, e para quem não acompanha, é claro que você não vai querer pagar um troço desse, mas é bom lembrar, né, que durante quase 20 anos nós tivemos uma era lulopetista que simplesmente saqueou a Petrobras, destruiu, né, o nosso parque de refino. Não houve, né, os investimentos necessários, né, de tecnologia para poder refinar esse óleo mais pesado que nós temos no Brasil, né? E para não falar do resto, mas só para lembrar aqui algumas coisas sobre essa nossa dificuldade e a gente poder entender por que o preço tá nessas alturas, né? É bom a gente lembrar aqui, por exemplo, agora, né, na sexta-feira, por exemplo, a turma do PT, a turma do Lula, né, foi condenada junto com a Queiroz Galvão. Então, quer dizer, o seu Sérgio Gabrielli, que era presidente da Petrobras, seu Renato Duque e companhia, que eram diretores da Petrobras, na sexta-feira agora, eles foram condenados a devolver 256 milhões de reais, né, por conta só do período deles, né, da Petrobras, em um único processo, né, segundo o Tribunal de Contas da União, né, em superfaturamento, aquela roubalheira que a gente vinha dentro da Petrobras, né.
Na Abreu, para a gente falar que a gente estava falando agora sobre as refinarias, né, para vocês entenderem qual é essa situação dos preços dos combustíveis no Brasil, então eu peguei duas bem emblemáticas. Uma foi a Abreu e Lima, né, para não falar de Pasadena, que foi superfaturada aquela refinaria nos Estados Unidos, né, que estava só ferrugem, né, que a Petrobras comprou na época da Dilma. Mas vamos embora lembrar aqui da refinaria mais famosa, né, do Petrolão, que é a refinaria de Abreu e Lima, né, na era Lula. Né? Vamos falar aqui do complexo, duas só Abreu e Lima, e vamos falar aqui do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Né? Isso aí foi na época do Lula, né? Ele era para ficar pronto, essa refinaria era para ficar pronta em 2013, né? Ela teve um superfaturamento de 60 bilhões de reais, ela era para custar 6 bilhões, custou 60 bilhões e até hoje, gente, não está pronta a refinaria do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, né? Lula, 60 bilhões de reais. Abreu e Lima, né, que também não está, até hoje não está pronta completamente, também na era Lula, ela foi anunciada em 2005 pelo Lula, né? O valor dela previsto, né, ela foi anunciada em 2005, era para sua conclusão ter sido em 2011, né? Nós estamos em 2022, 11 anos depois, com um custo inicial de 2,3 bilhões de dólares, ela, que ainda não está pronta, chegou a 20 bilhões de dólares. O negócio é tão sério em Abreu e Lima, abriu aqui um espaço para Abreu e Lima, que nesse programa de privatização das refinarias da Petrobras, hoje no Brasil tem em torno de 19 refinarias e 13 delas eram da Petrobras, né? Uma das refinarias que estavam para serem privatizadas, serem vendidas, era Abreu e Lima, e a iniciativa privada não quis, né, comprar Abreu e Lima, né? Ela continua dentro da Petrobras, continua ainda por ser concluída, né? Foi concluída boa parte, mas para vocês verem, né, saiu de 2,3 bilhões de dólares para 20 bilhões de dólares e até hoje não está pronto, né? Falamos aqui do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, 60 bilhões de reais, não está pronto, né? Abreu e Lima é bom lembrar também, né, do seu Nicolás Maduro, né, que a Abreu e Lima era para ser uma parceria entre a Petrobras e a PDVSA, né, que é a estatal, é a correspondente da Petrobras na Venezuela, né, que ficou de ser rachado no bom sentido, né, dividir os custos. E a Venezuela até hoje nunca botou um centavo ali dentro, né, o Brasil ficou com prejuízo, a refinaria não saiu, isso para não falar da questão de corrupção e todo esse tipo de coisa aí. Fala, meu amigo Marcelo Muniz, tudo bom, meu irmão? Estou aqui dando aqui só tirei aqui uns dados, né? Não esquece de compartilhar, é importante compartilhar, curtir, compartilhar, leva para mais pessoas. Falando aqui para as pessoas, para eles entenderem essa questão do mercado dos combustíveis. Então, hoje, né, para vocês terem uma ideia, né, o Lula sempre anunciou uma grande mentira que nós estamos vendo hoje no Brasil, que o Brasil era autossuficiente, né? A gente começou a live falando que nós não somos autossuficientes. Então aqui eu vou dar para vocês os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Petróleo em 2020, né? Com 19 refinarias, né, a nossa capacidade de refino no Brasil, né, isso a gente importando óleo, diga-se de passagem, o óleo fino, é de 77%. Mesmo a gente comprando, né, óleo dos países árabes, ali do Oriente Médio e ali da África, ainda assim, né, a nossa capacidade de refino no Brasil hoje é de 77%. Nós não temos capacidade total. Boa parte, né, 23% aí aproximadamente da gasolina, diesel, né, e gás, nós compramos dos outros países, nós importamos isso daí. E aí vem a história, como a gente falou, da PPI, né, que a gente oscila, esses combustíveis oscilam conforme, né, ele é atrelado ao Brent, né, aos valores internacionais do petróleo e os seus custos, né, transporte, frete e taxas, como a gente falou para vocês. Né? Esta semana está sendo discutido, né, para a gente terminar aqui a nossa live nas últimas informações para vocês, está sendo discutido o PL 1472 de 2021, que quer mudar, né, a política, né,
de preços de paridade internacional. Bom, como vocês estão vendo, vai ser um negócio aí que eu não tenho... É claro que como consumidor eu quero que o preço fique mais baixo, né? Mas pensando no que vai acontecer com o Brasil, né? Quais são os desdobramentos disso, a gente fica em dúvida. Contudo, né, fiquem de olho aí, essa semana está sendo votado agora na Câmara dos Deputados, né, o PL 1472, para acabar, para deixar de atrelar os valores, né, dos preços dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional, que é complicado, como eu estou falando para vocês, né? Não que a gente quer que baixe o combustível, mas é complicado, como vocês falam, nossa capacidade de refino no Brasil é de 77%, 23% dos combustíveis gasolina, diesel, gás, a gente compra, e é bom lembrar que o Lula pegou e deu, né, deu maneira de falar, né, que senão vai acabar caindo a live e o Facebook vai tirar. Então, uma forma de se expressar, né, mas não fez nada, né, para que impedisse, né, o Evo Morales, então presidente da Bolívia, de ter, né, entre aspas, nacionalizado, né, a empresa produtora de GLP, né, de gás na Bolívia, né, que também piorou a nossa situação no gás dentro do Brasil. Então nós temos a questão do PPI, né, que fez essa disparada de preços. Esses preços, né, diga-se de passagem, eles são também, né, toda essa estrutura de cobrança, de formação de presidente da Petrobras, também não deixa de ser uma forma de você pegar e cobrir os rombos que aconteceram, a roubalheira, que eu não acho justo, a gente que não roubou nada, a gente que trabalha, a gente que quer um Brasil melhor, quer dignidade, quer uma vida justa, preços justos, que a gente pague pelo preço, né, dessa roubalheira aí que o pessoal do PT fez. Mas a verdade é essa que está acontecendo. Então, a gente tem as críticas do presidente Bolsonaro, né, que vem criticando isso há muito tempo, né, sobre essa questão da PPI, vem lutando há muito tempo, por exemplo, essa lei que foi sancionada na sexta-feira, essa lei vem desde 2020, né, no início, fevereiro de 2020, né, o presidente Bolsonaro levou a lei para o Congresso Nacional, mas infelizmente, né, a grande maioria dos deputados e senadores, né, ficaram segurando essa legislação, prejudicando a grande maioria dos brasileiros, que é importante todos vocês acompanharem, né, e eu vou postar depois aí, quem votou contra, né? Quem votou contra. E o mais importante ainda é vocês acompanharem durante essa semana os governadores, quem são os governadores que estão entrando no Supremo Tribunal Federal, né? Que infelizmente o STF hoje é um partido político que joga contra o Brasil, né? Joga contra os brasileiros, é o maior partido de oposição hoje. No entanto, né, eles têm a caneta na mão e vão julgar, né, o pedido dos governadores para declarar inconstitucional, né, essa lei que foi sancionada na sexta-feira, que zera os impostos, praticamente os impostos federais, né? Então, quer dizer, você que está entrando agora na live, só para a gente comparar com sexta-feira, então só dos impostos federais são 65 centavos a menos no litro da gasolina, e em termos do ICMS, né, você vai cortar aí, sei lá, pelo menos uns R$2, né, em cascata que hoje existe, né, que é por conta da bitributação, que só vai ser cobrado uma única vez. Qual a importância dessa lei, essa lei complementar sobre o ICMS que o Bolsonaro sancionou agora, o projeto de lei do Bolsonaro do governo federal, na sexta-feira, que também ele zera, né, os impostos de importação do gás de cozinha, né, que vai, em média, gerar no Brasil 50% de redução. Então, todo mundo precisa de gás, todo mundo cozinha dentro de casa, a gente está vendo como é que está essa carestia. Então, prestem atenção, né? Preste atenção no governador Helder Barbalho, preste atenção nos outros governadores, você que é de outro estado, né? Compartilhe, preste atenção essa semana quem vai ingressar com essa lei, que não é contra o Bolsonaro, é contra os brasileiros, é contra o seu bolso, é contra a sua família, né? Essa questão da PPI, projeto de lei 1472 do Senado, né, que visa acabar com a paridade internacional, né? Eu não sei como é que vai ficar isso, né, porque vai desatrelar, né, o combustível do petrodólar. No entanto, sempre é bom lembrar que essas mentiras que contaram para a gente, então está aqui, para você que está entrando agora, para finalizar a live, vou reforçar a nossa capacidade de produção, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que em 2020 é de 77%, isso a gente importando óleo fino, tá? Com 19 refinarias, né?
Nós exportamos o petróleo produzido do Brasil, basicamente para a China, 440 milhões, né, de barris, aqui segundo os números da Petrobras. Então a gente compra óleo fino e exporta o óleo que a gente extrai dentro do Brasil. Então, de qualquer forma, é importante reduzir os preços, mas sem essa visão de querer tabelar preço, né? De qualquer forma, vamos fortalecer aí a lei do ICMS, a lei complementar, né? A lei do presidente Bolsonaro, essa luta que está acontecendo por todos os brasileiros. Então não é uma questão de política, mas a gente vê que a cada momento, né, você tem uma nova palavra de ordem, né, da oposição, que não é oposição ao presidente no final das contas, é oposição aos brasileiros, é oposição às famílias mais pobres, é oposição à gente trabalhadora, a gente que acorda cedo e dorme tarde todo dia para dar um pouco de dignidade. Então, pessoal, se você gostou, deixa o seu like aí, não esquece de compartilhar, é importante, o meu Facebook que é extremamente bloqueado, né? Eu vou depois fazer um outro vídeo desse, eu estou aprendendo a mexer no Instagram, mas se você gostou, deixa seu comentário, né, para o algoritmo do Facebook saber que é importante esse vídeo, ajuda a compartilhar, ajuda a levar para mais pessoas, né? Vamos ficar de olho aí sexta-feira nos governadores, vamos pressionar essa vagabundagem toda. Que Deus abençoe a todo mundo. Sejam fortes e corajosos. Valeu, Marcelo, por ficar até agora. Compartilhe.